Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bom, conselheiro. Continuando nosso estudo de direitos humanos em exercício, vamos trabalhar agora o Sistema Global de Direitos Humanos. Vamos seguir. Olha lá. Analisa a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte enunciado. O tracinho é vinculado à Assembleia Geral da ONU, é composto por representantes de 47 estados, eleitos pelos membros da Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, em votação secreta com o direito a uma reeleição, para o período subsequente, segundo o critério de repartição geográfica. Nesse caso aqui, eu tenho o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? Aí aqui eu tenho o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Isso aqui é um órgão vinculado ao Pacto, lá de 1966. É o Pacto de Direitos Econômicos e Culturais, Econômicos, Sociais e Culturais. Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Ele não é um órgão, na realidade ele é um órgão administrativo. Esse Alto Comissariado ele é um órgão administrativo da ONU. Ele coordena as ações da ONU. Ele faz essa parte. E o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial nada mais é do que um órgão, né, composto por peritos, que é um órgão lá da Convenção Internacional. Assim, deixa eu colocar logo o nome completo aqui. Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação. Todas as formas de discriminação. Certo? Todas as formas de discriminação. Vamos lá, seguir. Segunda questão. No que se refere à solução pacífica de controvérsias, incluindo tribunais internacionais, julgue o item que segue. A eleição dos juízes da Corte Internacional de Justiça ocorre por maioria simples de votos da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O erro aqui é exatamente o quórum. Não é maioria simples, e sim maioria absoluta. Na realidade, seria maioria absoluta. Então, por isso que essa daqui está errada. Ainda com relação aos direitos humanos, julgue o próximo item. O Brasil não se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Errado, porque o Brasil, ele
se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que foi exatamente que o Brasil ratificou o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, certo? Ele aceitou essa jurisdição. Muito tranquilo as questões, né? Vamos lá, questão 4. Assinala a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha que questão tranquila. Poxa, foi a Assembleia. Foi a Assembleia. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a função dele é a paz e a segurança. É paz e segurança. Essa é a função dele. O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ele atua em temas, como o próprio nome diz, atua em temas econômicos, sociais, que envolvem os direitos humanos. E a Assembleia Especial de Justiça não existe. Olha que maldade da banca. Não existe. Aqui nem existe. Nem é órgão. Nem existe. Vamos lá, questão 5. Em relação ao estudo das relações internacionais e ao processo de globalização, julgue o item subsecutivo. Um marco na proteção internacional dos direitos humanos foi a celebração da Conferência de Roma, em 1988. Né? A Conferência de Roma foi o Pacto de Roma, né? Aí, que aprovou a criação do Tribunal Penal Internacional para julgar crimes contra a humanidade e crimes de genocídio e de guerra. Apesar dessa questão estar incompleta, para a banca, no caso a assertiva, ela está correta, ela está incompleta, porque faltou aqui a agressão também. A agressão de um país contra o outro. Certo? Ficou faltando, mas não atrapalha e não torna a questão errada. A preocupação com os direitos humanos é antiga, mas sua positivação internacional é fenômeno mais recente, iniciado no pós-Segunda Guerra. Acerca do assunto, julgue o item que se segue. Criado em 2006, o Conselho de Direitos Humanos sucedeu à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos. E no atual Conselho, diferentemente do que ocorria na Comissão, são secretas as votações para eleger os seus membros, certo? No caso, são secretas para eleger seus membros. Veja, o que acontece? Aqui, quando ele fala secreto, saiu aqui, veja, o erro da questão é dizer aqui, ó, não são secretas, são secretas. Na realidade, ó, a votação, né, os membros do Conselho são eleitos, está errada, são eleitos pela Assembleia, Geral, pelo voto direto e secreto. Certo? São feitos pelo voto direto e secreto. Aqui o erro está dizendo que não é. Vamos lá, vamos seguir? Sobre o Comitê de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas, é correto afirmar: tem por função a fiscalização do cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seus protocolos. Veja, esse aqui é o papel do comitê. Não, é do comitê, não seria... Tem por função a fiscalização do cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e seus protocolos. Né? Aqui não seria, né? O comitê não monitora, ele não ia monitorar isso, porque aqui vê que é o Comitê de Direitos Humanos Geral. Deixa eu vir aqui para explicar a você, para deixar bem clara aqui essa questão. Em 45, né, final da guerra, tal, teve ali a criação da ONU. Quando se criou a ONU, o que aconteceu? A ONU criou esse comitê e o conselho. Dentro da ONU, tem ali o comitê, tem o conselho, tudo bonitinho. Só que em 48 surgiu o quê? A DUD, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perfeito. Só que a DUD, ela tem a característica de não ser vinculativa, ou seja, não obriga os países a cumprir o que tem determinado dela.
O que aconteceu? Lá em 66, foram criados 2 pactos para tratar de assuntos que a DUD tratava. Por exemplo, a DUD trata de direito de primeira e de segunda geração. Então, foi por isso que criou um Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses pactos, eles próprios têm os seus comitês. Entendeu? Então, veja, eu tenho o Comitê de Direitos Humanos da ONU, lá em 45, e tem outros comitês desses outros 2 tratados. Quando a alternativa falou aqui, ó, tem a função de fiscalização do cumprimento do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não. O comitê que fiscaliza esse pacto é o Comitê do PIDESC, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ele tem um próprio comitê para fazer isso, e não da ONU. Entendeu, meu aluno? Aí o erro dessa questão, ficou claro? Não vou mentir, é uma questão bem maldosa mesmo. Vamos lá. Sua jurisdição ainda não é reconhecida pelo Brasil. Errado, porque o Brasil assinou o protocolo. Então tá errado. Admite recebimento de reclamações individuais. Perfeito. Pode ser. Reclamações individuais. Admite denúncias anônimas. Não pode. Não é permitido denúncias anônimas. Não exige o esgotamento dos recursos internos. Exige sim. Para eu poder recorrer ao Comitê de Direitos Humanos, eu tenho que extinguir todos os recursos internos aqui no Brasil. Procurar todo mundo aqui, ajuda todo mundo. Aí, se eu não tiver ajuda de ninguém aqui, é que eu subo para o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Beleza? Vamos lá. O humanitarismo pode ser definido como uma filosofia que prioriza ações. Prioriza ações para salvar vidas e aliviar o sofrimento durante os conflitos, turbulências sociais, desastres e processos de exclusão social. A ação humanitária institucional ocorre principalmente por intermédio de grandes ONGs do hemisfério norte e agências humanitárias das Nações Unidas. Sobre as ações humanitárias, relacione os princípios listados a seguir as suas respectivas definições. Então, eu tenho 1, imparcialidade, 2, neutralidade e 3, independência. Então, vamos lá. É a prestação de assistência humanitária sem se envolver, olha onde está sacado, ó, sem se envolver em hostilidades ou tomar partidos em controvérsias de natureza política, religiosa ou ideológica. Olha, sem se envolver e nem tomar partido, ou seja, é neutro. É a neutralidade. É a neutralidade. É a prestação de assistência humanitária com base em políticas formuladas e implementadas de modo autônomo em relação às partes envolvidas no conflito, ou partes que tenham um interesse no resultado. Aqui eu tenho, ó, independência. 3. É a independência. É a prestação de assistência humanitária, né? É a prestação de assistência humanitária sem discriminação entre os beneficiários e orientado exclusivamente pelas necessidades, com prioridade dada aos casos de sofrimento. Aqui, no caso, seria a 1. Seria o... Deixa eu voltar aqui só para ver. Seria a imparcialidade. Seria a imparcialidade. Então, aqui ficou como correta a letra A, né? 2, 3 e 1. Vamos seguir. A respeito dos sistemas de promoção e proteção dos direitos humanos, assinala a alternativa correta. O Sistema Global de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos edita normas de caráter geral, de proteção de todos os indivíduos, genericamente. Normas de caráter específico, direcionadas à proteção de grupos específicos, cabe aos sistemas regionais. Não é assim. O Sistema Global, ele emite, ele protege tanto os direitos humanos no âmbito geral, quanto também no âmbito específico. Por exemplo, proteger menores, deficientes, população indígena. Pronto. Então, não tem essa distinção. Tanto global como regional, ele pode proteger diversas vertentes de direitos humanos. Por isso que essa daqui está errada. As recomendações
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, elaboradas a partir de investigações de denúncias de violações, têm caráter vinculante. A gente já viu que não tem caráter vinculante. Por quê? Porque são leis, é o que a gente chama de lei soft law. São leis macias. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem jurisdição ilimitada. Porra, já fodeu. Eita, desculpa. Não tem de jeito nenhum. Por quê? Porque eu tenho ali as convenções, entre outras. O Sistema Global de Proteção, de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos possui 2 tipos de procedimentos. O convencional, a gente já falou sobre isso, e o não convencional. O não convencional é acionado em caso de violação de direitos humanos por país não signatário de tratados internacionais. Exatamente. Por quê? Porque o não convencional, esse país não participou da convenção. Sacou qual é a ideia aí? Aí, por isso que essa daqui está correta. O Sistema Global de Proteção, de Promoção e Proteção de Direitos Humanos possui primazia sobre os sistemas regionais. Não existe hierarquia entre os sistemas. Não existe hierarquia. Eu vou usar sempre, eu vou usar o sistema sempre de maior proteção. Eu sempre vou usar o sistema de maior proteção. São fontes das quais a Corte Internacional de Justiça poderá valer para decidir sobre controvérsias que lhe são submetidas conforme o seu estatuto. Convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, quer estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. Perfeito. Decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio para determinação de regras de direito, sendo a decisão da Corte vinculante. Olha só, entenda, o tratado não a convenção não é vinculante, mas as decisões da Corte, lembre-se, a Corte é órgão jurídico. Se é órgão jurídico, é o quê? A decisão dela é vinculante, eu tenho que cumprir para todos os países membros. Perfeito. Os princípios gerais de direitos reconhecidos pelas nações civilizadas. Perfeito. E o costume internacional, né? Eita, perdão, aqui só um minuto, peraí, deixa eu só corrigir aqui. Eu cometi aqui um ato falho. Olha só. Nesse caso aqui, quando ele fala, ó, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio para a determinação das regras de direito, sendo a decisão da Corte vinculante para todos os países membros. Cuidado aqui, meu aluno, porque tem uma pegadinha que diz o seguinte, que não vincula todos os países, não vincula todos os países, vinculam só as partes. Deixa eu colocar aqui, eu terminei caindo na pegadinha. Vinculam apenas as partes. Ou seja, é o que a gente chama de decisão interpartes. Ou seja, só para as partes. Por isso que essa daqui, em tese, ela está errada. Beleza? E o costume internacional como prova prática geral aceita como sendo do direito. Perfeito, aqui também. Então, eu tenho aqui a letra D. Só está errada aqui a 2. Questão 11. Em determinada comissão temporária instaurada no âmbito do Senado Federal, surgiu o debate em relação ao processo formativo do jus cogens. Normas jus cogens são as normas que eu devo cumprir. Ela é imposta a todos devem cumprir. E a sua influência na proteção dos direitos humanos. Em uma análise que circulou no âmbito da comissão, foi afirmado que 1. O jus cogens é direcionado apenas às relações entre Estado, mas pode influir indiretamente na interpretação dos direitos humanos, embora não incida nessa seara. Aqui, veja, muito cuidado aqui,
muito cuidado aqui que está errado, porque não, a norma ius congênesis só não atinge os estados, não. Também as pessoas, por isso que a 1 está errado. 2, nem toda afronta ao ius congênesis irá caracterizar uma afronta aos direitos humanos. Aqui está certo. Então a 1 está errado e a 2 está certo. Por quê? O que é que a 2 está querendo dizer para você? Está dizendo assim, olha, meu aluno, toda norma ius congênesis, se for ferida, vai ferir necessariamente os direitos humanos? Veja, norma ius congênesis são normas que todos devem cumprir, independente de ser direitos humanos ou não, entendeu? Então, existe norma ius congênesis que não são de direitos humanos. Então, se eu firo uma norma ius congênesis que não é de direitos humanos, evidentemente, não vai ferir os direitos humanos. Aqui a banca colocou o quê? Tudo no bolo só. Por isso que essa 2, ela de fato, quando ela fala assim, ó, nem toda afronta a ius congênesis irá caracterizar uma afronta dos direitos humanos. Por isso que ela está correta. Por ser ius congênesis, fruto do direito costumeiro, sua modificação pode ser promovida pelo direito internacional convencional. Não. Veja, entenda que nenhuma norma, né, vai anular dessa forma. Seria o quê? Sua modificação depende de outra norma. Depende de outra norma. Por isso que a 3 está errada. Então, só a 2 está correta. Pronto. Então, a letra C. A letra C. Pedro e João realizaram alentado debate a respeito das dificuldades enfrentadas para a proteção internacional dos direitos humanos. De acordo com Pedro, o maior problema a ser enfrentado decorrente do fato dos sistemas de proteção serem exclusivamente consensuais. Sim, são consensuais, porque tem acordo. Além de universais, disporem de um mecanismo de acesso com eficácia inferior aos regionais. João, por sua vez, entendia existir um segundo problema, tão grave quanto o primeiro, decorrente da existência do domínio reservado de jurisdição interna, o que significa dizer que atos afetos à soberania estatal não podem ser avaliados por organismo internacional. Claro que pode, Pedro. Pedro não. Claro que pode, João. Então já sei que João está errado. Já Pedro, ele cometeu uma falhazinha aqui com relação a essa questão consensual. Porque, entenda, mesmo que o país ele não tenha aderido àquele tratado, ele tem a obrigação da universalidade de garantir os direitos humanos. Por isso que quando um país está ferindo direitos humanos, ele termina sofrendo ali represália da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, sacou? Por conta disso. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, Pedro, né? Aqui, ó, Pedro está parcialmente certo ao se referir aos sistemas universais, tá vendo? Ou seja, tem que atender a todos, perdão. Tem que atender a todos. Já João, totalmente errado. Já João, totalmente errado. Questão 13. O Comitê de Direitos Humanos foi criado por quem? Bem tranquilo, não é? O Comitê de Direitos Humanos foi criado pelo o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Lá em 1966. É um órgão de monitoramento do tratado. A respeito da aplicação e da efetividade dos direitos humanos, assinala a opção correta. Proibição decorrente de protesto de grupos religiosos de exibição de peça teatral que trata diversidade de gênero não será caso de conflito de direitos humanos. Claro que vai, porque eu vou ter ali o direito à liberdade e também tem o direito à religião. Então, tem um conflito aí de 2 direitos humanos, por isso que está errado. Conforme o entendimento do STF, é inconstitucional a resolução do CNJ que determina que toda pessoa ao ser presa deverá ser apresentada à autoridade judicial até 24 horas. Não é inconstitucional. Na realidade, o STF considerou a audiência de custódia como constitucional. A Comissão Nacional da Verdade teve por objetivo reconstruir a verdade histórica, certo? Acerca tanto do governo ditatorial de Getúlio Vargas quanto da ditadura militar. Não. Getúlio Vargas não. Só foi da ditadura militar. Começou lá mais ou menos em 48, 45, essa Comissão da Verdade, mas foi mais basicamente da ditadura militar. O Conselho Nacional de Direitos Humanos
é composto por representantes de órgãos públicos e representantes da sociedade civil. Não, tem nada a ver. Aí. Opa, peraí. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é composto por representantes de órgãos públicos, certo? E representantes da sociedade civil, sim. Com prerrogativas administrativas e o poder de sanção. Eu estava aqui, mas a sanção também. Veja, eu tenho lá, no artigo 4º da Lei 12.986 de 2014, uma das sanções, por exemplo, é a advertência. A advertência, o Conselho Nacional de Direitos Humanos pode aplicar a advertência. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, deve obrigatoriamente ser utilizado pelos Estados brasileiros no desenho de suas políticas públicas de direitos humanos. Né? Veja que aqui não é uma obrigação jurídica, não. Por isso que está errada. E a nossa última questão, gigantesca, para variar, e assim, bem maldosa. Concebida em 1945, após a Conferência de São Francisco. Conferência de São Francisco, meu aluno, é um nome que se dá à Carta da ONU. A que criou a ONU. A Carta da ONU, ela é chamada de Conferência de São Francisco. A Carta da ONU foi assinada no dia 26 de junho de 1945. Que criou a ONU, né? Aí está formado por 6 principais órgãos. A Assembleia Geral do Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Por fundos e programas de agências especializadas, atualmente as nações têm 26 programas e agências vinculadas a diversas formas com a ONU, apesar de ter seus próprios orçamentos e estabelecer suas próprias regras e metas. Todos os programas e agências especializadas têm uma área específica de atuação e prestam assistência técnica e humanitária nas mais diversas áreas. Elas são organizadas e separadas autônomas com seus próprios orçamentos e funcionários internacionais e estão ligados à ONU através de acordos internacionais. Algumas dessas agências e fundos antecederam a criação da ONU, ou seja, algumas agências que hoje fazem parte da ONU antecederam a criação da própria ONU. São exemplos de agências e fundos internacionais anteriores à assinatura da Carta de São Francisco. Vamos lá. Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Meteorologia, Fundo das Nações para Agricultura e Alimentação. Todas foram posteriores. Todas essas são posteriores. União Internacional de Telecomunicação, União Postal Universal e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Sim, a OIT surgiu logo depois da Primeira Guerra Mundial, tá? A letra B. Organização Marítima Internacional foi depois. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, foi depois. A Agência Internacional de Energia Atômica também foi depois. A Organização da Aviação Civil Internacional, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tudo foi depois. E a Organização Mundial do Comércio, a OMC, Organização Mundial do Turismo, OMT, e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA. A PNUMA, todas essas daqui da letra E foram posteriores. Questão bem delicada é essa. Aqui caberia do aluno, cara, uma questão histórica muito grande mesmo. Vamos lá, meu aluno, vamos continuar nossos estudos. Até a próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!